Eu estou aqui com a presença hoje, um cara elegante pra caramba, né? O Marcos Combate, esse empresário visionário do nosso estado de Rondônia. Um cara que tem uma legião de seguidores nas redes sociais e hoje, nessa sexta-feira, com toda essa elegância, batendo um papo com a gente. Bom dia, seja bem-vindo novamente. Bom dia, meu amigo Caldeira, é um prazer enorme sempre estar aqui com você, um programa que está liderando um pico de audiência aqui na Rema TV e expressar, é claro que eu sou muito seu fã, né? Já lhe acompanhava há muito tempo, muito antes de você vir aqui para a Rema e você é um cara incrível. Olha, muito bem, ontem aqui durante o nosso programa nós fizemos aqui um story no Instagram, fazer pergunta para mim, o Marcos perguntou para mim se eu era petista, viu gente? Então, eu não escondo de ninguém, eu já fui do lado de lá, hoje eu abomino como muita gente faz, mas não tenho viés de direita, nem de esquerda, nem de centro, enfim, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, a gente entende um pouquinho dos corredores da política e sei que o Marcos também entende bastante, né? E nós vivemos um momento bem complicado na nossa política. Marcos, ontem, inclusive, você sabe que o programa News 5.1, eles fazem um longo debate. Ontem eu acabei nem vendo o programa. Eu estava numa reunião que foi até quase 11 horas da noite, nem pude assistir. Mas uma coisa que fora todas as polêmicas do dia, o nosso presidente, eu achei até que ele estava brincando, igual como ele fez no começo da pandemia, onde ele chamou o pessoal para um churrasco, mas era só para fazer realmente a notícia, né? E ontem ele falou sobre uma possível editar uma lei pelo Ministério da Saúde, desobrigando as pessoas que já tiveram Covid, que já tomaram vacina, a usar máscara. O que você achou, afinal de contas, dessa atitude do presidente? Será que isso vinga? Caldeira, eu estava vendo ele falando, inclusive eu vi um vídeo dele, a qual ele estava falando sobre isso, e eu tenho alguns amigos meus que são médicos e eu perguntei a eles qual a opinião deles. Até hoje eu perguntei para dois qual seria a opinião deles, e eles naturalmente falaram que são contra. Eu também sou contra, nós estamos diante de uma pandemia, a vacina, ela não garante que você não vai pegar mais o Covid, mas que você vai ter uma recuperação mais rápida. Então, nesse momento de pandemia, até ter uma vacina eficaz, que realmente a pessoa vai vacinar e não vai mais contrair o vírus, aí eu sou a favor, mas eu sou contra. Apesar que eu odeio usar máscara, mas nós temos que usar, não por causa de nós, por causa de outras pessoas, porque nós podemos levar o vírus a outras pessoas e de repente essas pessoas não podem ter a mesma sorte que nós temos, né? Estamos vivos, estamos respirando, enquanto outras pessoas estão no leito de hospital, na UTI, entubado, com dificuldade de respiração e muitas dessas pessoas vão a óbito. Então, naturalmente eu sou contra, apesar que eu sou de esquerda, mas eu sou totalmente contra essa decisão do presidente. Pois é, mas eu acredito que isso aí não vinga, tá? Eu acho que isso não vinga, infelizmente. Eu acho que foi mais uma brincadeira do presidente, mas logo em seguida o próprio ministro ele confirmou que havia essa possibilidade, mas não agora. Eu também não gosto de máscara, confesso, não gosto, me sufoca, eu passo mal se eu tiver muito tempo, mas se é para se proteger, eu prefiro ficar vivo. Eu prefiro ficar vivo e sem vírus. Uma outra questão, Marcos, que isso eu acho que você pode falar também com propriedade, que logo no começo da manhã, antes dessa declaração do presidente, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, falou da possibilidade de estender o auxílio emergencial por mais de 2 meses. É uma boa atitude. Claro, porque nós sabemos que muitos empresários estão fechando as suas portas. E esse recurso do governo federal, quando ele liberou no início esse dinheiro, a economia começou a circular novamente, ou seja, vai para dentro das empresas, para dentro dos comércios, pagam conta e o dinheiro começa a circular. Então isso é uma atitude memorável do governo federal, uma boa atitude, porque vai evitar de ter um colapso financeiro nas empresas. Quem sustenta hoje o PIB brasileiro são os microempresários. Os grandes empresários, Caldeiras, aqueles que têm bilhões, eles não pagam INSS, não pagam FGTS, entendeu? Então, os microempresários
que sustenta o PIB brasileiro, então que sustenta a economia. Então isso é muito importante, é uma atitude muito boa, louvável do governo federal, que está ajudando. Com essa atitude vai ajudar o mundo dos negócios, o empreendedorismo. Marcos, e falando em empreendedorismo, eu sei que você é um empreendedor nato, você conhece bastante. No primeiro semestre agora, que nós vamos encerrar no final desse mês agora, aqui no nosso estado de Rondônia, nós tivemos quase 8.000 novas empresas abertas, tá? Isso, lógico, falando do MEI, do microempreendedor individual, e nós tivemos uma faixa de 6.700 e quase 750 fechadas, ou seja, nós tivemos quase 2.000 novas empresas abertas, superior ao número de que foram fechadas. É um bom sinal de recuperação da economia desse quase 2 anos de pandemia? Claro, o nosso estado aqui, Rondônia, é um estado muito bom, onde a economia é fortíssima aqui. Nós temos o agronegócio, nós temos a piscicultura que é fortíssima, a nossa carne, o gado é exportado, sim, vai para outros países, então o dinheiro, Caldeira, circula aqui dentro. É claro que teve uma baixa de 6.000 e poucas empresas, mas sim, também teve 8.000 e poucas empresas a mais, entendeu? Então nós tivemos mais empresas abrindo do que fechando. Isso é muito importante, são mais pessoas trabalhando, mais dinheiro na cidade, circulando e a prosperidade vindo ao nosso estado. Marco, você acha que as pessoas o empreendedor, o microempreendedor individual, vou dar aqui um exemplo, que o microempreendedor individual que tinha uma barraquinha de cachorro-quente, por exemplo, no início da pandemia, e que precisou fechar, é difícil de se recuperar. Esse microempreendedor, qual seria a dica que você daria para ele, para um novo empreendimento que se adequasse aos novos tempos que nós estamos vivendo de pandemia? Aplicar o dinheirinho que ele tem num outro empreendimento, daria certo? Caldeira, primeiramente, a dica que eu daria a esse cidadão, a essa cidadã que de repente, diante das dificuldades, chegaram e fecharam a sua empresa, de um cachorro-quente, de um espetinho, para não escolher a maneira mais fácil, que é, no caso, fechar as portas. Sim. Diante das dificuldades, ele tinha que analisar, ou ela tinha que analisar as soluções para tentar expandir. E um dos segmentos que mais está crescendo em Rondônia é o sistema de delivery. Não existe, Caldeira, legal, crise para bebida legal, e para comida e para o futebol. Não existe crise para isso. Nós sabemos disso. Pode ter em outras áreas, em outros segmentos, mas as pessoas estão passando dificuldades, estão quebradas, mas estão bebendo. As pessoas estão com dificuldades, mas estão comendo. Então não existe crise para esse segmento. A pessoa precisa, de fato, ver as soluções e aprimorar. Procurar. Às vezes, quando nós não sabemos de nada, nós precisamos ter opinião de outras pessoas que saibam mais do que nós, que vá nos trazer uma informação e vá abrir um leque de oportunidades para nós. Você também, na crise da pandemia, muitos segmentos da nossa sociedade tiveram que realmente demitir, tiveram que reduzir quadro, tiveram que reduzir despesa, né? Eu não sei exatamente quantos empregos você gera no nosso estado de Rondônia, mas a pandemia, ela afetou também o teu ramo de negócio? Você teve que demitir ou teve que contratar? Enfim, como é que está hoje a situação? Caldeira, realmente, no início da pandemia, eu acredito que não só para mim, mas para todas as pessoas ficaram com muito medo, amedrontados, com medo de seu negócio fechar. E eu ouvia muitos casos de grandes empresários, se você sobreviver até o final do ano, você não quebra mais, esse tipo de coisa. Daí, eu tive muito receio, mas diante da pandemia, teve alguns contratos meus que realmente os órgãos decidiram reduzir alguns quadros, porque, por exemplo, eu tenho muitos contratos na área de escola, no IFRO, governo federal, então tenho vários contratos. E não está tendo aula. Daí, alguns contratos reduziram alguns postos de trabalho. Mas, de contrapartida, em outros contratos eu ganhei mais postos, contratei mais. Então, eu não reduzi o quadro, entendeu? Diante das dificuldades, diante de todos os problemas. Pelo contrário, eu cresci ainda mais e ainda estou crescendo. Marcos, legal.
Para a gente encerrar, deixa uma mensagem aqui para quem ainda está em dificuldade, mas que tem um dinheirinho sobrando e que pode empreender e tá em dúvida no que aplicar. Deixa uma dica aqui para nós. Olha, Rondônia é um sistema de oportunidade. Não é à toa que pessoas vêm de outros estados, vêm se aventurar aqui e dão certo e se tornam grandes empreendedores. Então, seja um empreendedor nato. Não sei se as pessoas conhecem, mas o dono do Madeira era aqui de Rondônia. Ele tinha uma madeireira aqui. E hoje é madeiro. Ele é conhecido nacionalmente, até mundialmente, o Madeira. Todo mundo quer ir comer um hambúrguer do Madeira. Sim. Então, nós estamos debaixo das mesmas oportunidades. Agora, a decisão cabe a mim e cabe a você. Você precisa tomar uma decisão, o que realmente você quer da sua vida. Se você quer se acovardar diante das situações ou se você quer avançar diante das dificuldades. Analisar as situações e avançar. E nunca, jamais escolher o caminho mais fácil, que é o caminho da desistência. Esse caminho é dos covardes e dos fracassados. E eu acredito que você não é covarde e não é fracassado. Você nasceu para vencer, nasceu para brilhar. Então, corra atrás de seus objetivos. E certamente uma hora você vai conseguir vencer todos os obstáculos e você vai colher dos frutos daquela empreitada que você empreendeu. Valeu, Marcos. Muito obrigado por esse bate-papo aqui. Rapaz, o cabo é fera mesmo. Não é à toa que ele chegou elegante desse jeito aqui, né? Trouxe uma assessora aqui para poder transmitir, tá? Está sendo transmitido aqui nas redes sociais dele. Marcos, muito obrigado, tá? Pode se despedir, Marcos. Despede da nossa. Eu que agradeço mais uma vez, Caldeira, a oportunidade. Quero desejar um excelente final de semana para todos os telespectadores. Que Deus nos abençoe e nos dê muita saúde, que é o que precisamos, e o resto a gente corre atrás.